Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A criação de galinhas caipiras é uma atividade ideal para agricultores familiares. Ela pode ser desenvolvida em pequenos espaços na propriedade, com custo de produção inferior ao das aves criadas em granjas comerciais. Além disso, a aceitação no mercado de ovos e de carne das aves caipiras é muito grande. A construção de um pequeno galinheiro é uma tarefa simples. Mesmo assim, as pessoas que desejam começar esse tipo de empreendimento não param para pensar que existem alguns itens básicos que são indispensáveis, como a área coberta e acesso ao sol. Decida qual será o tamanho do seu galinheiro. O tamanho ideal pode variar drasticamente conforme o modelo e a quantidade de galinhas. Existe o galinheiro fechado, aberto, galinheiro de inverno e ainda um espaço adequado para as galinhas poedeiras e os seus ninhos. Para ser mais assertivo nessa etapa, você deve ter em mente que é recomendado abrigar no máximo 4 a 5 galinhas adultas por metro quadrado, ok? 1 por 1. Isso no caso da construção de um galinheiro fechado. É preciso também você escolher o local para o seu galinheiro. Se possível, coloque-o parcialmente sob uma grande árvore. Isso vai oferecer sombra para as aves durante o verão e evitará o superaquecimento do galinheiro. Mas a luz solar estimula as galinhas a colocarem ovos. Por isso, você não deve colocar o seu galinheiro diretamente ali, todo ele na sombra. Você também pode usar a luz amarela, a lâmpada amarela, para poder aquecer o seu galinheiro e assim você vai aumentar a produção de ovos. A luz branca ou aquela luz azul não vai produzir nenhum efeito. No programa de hoje, Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, traz dicas sobre a instalação de um galinheiro. O galinheiro, né? Então, o galinheiro para as galinhas é bom que você procure sempre um manual de construção, né? Para te ajudar a ter as recomendações técnicas, certo? Então, vamos começar com algumas dicas em relação à construção do galinheiro, né? O ideal é que o pé direito ele seja bastante alto para ajudar na ventilação, né? Que seja de 4 águas, né? Para permitir uma boa caída de água, né? O pé direito de 2,10 metros para contribuir com a ventilação interna, né? A gente sabe que as aves têm dificuldade de troca de calor, né? E então é bom uma boa ventilação dentro do galinheiro, né? Para as galinhas de postura e para o galo, construir ninhos, isso é muito bom, né? Para a incubação, né, dos ovos, uma boa incubadora, para acelerar o processo de produção de pintainhos, né? E quando você vai trabalhar com a produção de pintinhos, você tem um espaço para a cria, né? Também tem um espaçozinho reservado para recria e o espaçozinho para os frangos e as frangas, né? Em terminação. Se você for destinar um espaço para a produção de carne, então tem um espaço para a terminação, no caso de você for vender frangas e frangos na feira, no mercado e assim por diante. Tá certo? Então é bom que você procure um manual, né? Não se esquecer da compra dos bebedouros, dos comedouros, dos aquecedores na fase de cria, que é muito importante. Então, buscar uma recomendação técnica de que tipo de aquecedor que você vai usar, se é elétrico, se é a gás, né? Tem que ver como é que estão as condições da sua região, se permitir aquecedor elétrico, tá? Não se esqueça de fazer um cercado, né, por causa de alguns animais que gostam de fazer visita ao seu galinheiro, né? Sabe-se lá se tem raposa, né? E outros animais que gostam de fazer visita, então tem que ficar atento a tudo isso, tá certo? Bom, na hora de se construir o galinheiro, preferencialmente próximo da casa, de tal forma que você facilite o trabalho de captura de ovos, né, de observação dos animais, né, aquelas visitas que não são muito desejáveis, né?
Então, ficar atento a todos esses detalhes. Em relação à questão do galinheiro, o ideal é que se faça uma muretazinha de 30 centímetros na parte de baixo e o resto que seja feito de tela, tá? Porque permite a passagem do ar com bastante facilidade em dias mais quentes, e essa tela depois ela seja coberta com uma lona, e que essa lona seja regulável à altura dela, né? E ela sempre venha de cima para baixo, a regulagem venha de cima para baixo, e nunca de baixo para cima, né? Porque você não tem como controlar, por exemplo, na época das chuvas. Então, quando você for fazer o controle de regulagem, ela faça sempre nesse sentido, tá? E aí você controla melhor essa regulagem da lona, tá? Os manuais de construção de galinheiro, eles vão orientar melhor na construção. Nunca faça a construção sem uma orientação técnica. É muito mais fácil. O piso ele pode ser de chão batido, né? De barro batido, não tem problema, desde que seja muito bem feito, não há nenhum problema. Pode ser também de cimento queimado, desde que você use uma palhada de arroz, né? Não há problema nenhum. O ideal é que você observe o máximo de conforto, né? Não saia daí, a gente continua esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá: você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Na construção do galpão, o principal objetivo é oferecer às suas galinhas um ambiente onde elas vão encontrar água em abundância, alimentação, proteção contra predadores, abrigo contra chuva ou frio e garantir um manejo adequado contra as doenças das aves. E doença é um grande problema, viu? Também é importante você saber o que precisa colocar dentro do galinheiro. Quanto mais coisas você colocar, menos espaço você terá para as galinhas. Portanto, ter uma ideia clara dos objetos a serem colocados no seu viveiro é importante para que você possa calcular o espaço no planejamento da construção. Por exemplo, na área do puleiro, muitas vezes apenas uma vara grossa ou um pedaço de madeira preso às paredes do galinheiro já basta. Além de um lugar confortável para as galinhas dormirem, puleiros altos propiciam então um espaço extra no seu galinheiro. Já na área de choca, você pode fazer um ninho com caixas ou cestos cheios de palha ou serragem. Se não houver um espaço suficiente para fazer os ninhos, as galinhas porão os ovos no chão, o que aumenta a probabilidade deles quebrarem. Os ninhos devem estar em um lugar limpo, seco, longe da área do puleiro, para que as galinhas então não façam cocô ali nos ovos. Para poder evitar doença causada pelo ar parado, são necessários sistemas de ventilação.
Se você quiser construir um galinheiro fechado para o ano todo, você deve incluir janelinhas teladas, para permitir então fluxo adequado de ar no local. Frequentemente, as galinhas se limpam tomando banhos na terra. Para manter as suas galinhas então felizes, sem cheiro ruim, põe ali algumas caixas cheias de terra ou de areia. Dr. Zopetti explica sobre as fases da criação das galinhas dentro do galinheiro. Com relação às fases da criação, a criação se faz separando o pintainho da galinha, a galinha de frango, o frango do pintainho, né? Então é necessário fazer essa separação para que não haja nenhum problema. Então nós temos reprodução, incubação, criação dos pintainhos, do nascimento até 30 dias de idade, tá certo? De 31 a 60 e a fase de engorda. Tá? A fase de reprodução é a fase em que o galo vai cruzar com as galinhas, né? Estas vão pôr os seus ovos, e para isso tem que estar sempre atento a pontos muito importantes. Trocar o galo a cada 6 meses e, se necessário, até antes, mesmo se o galo apresentar algum problema de fertilidade. E por que fazer essa troca? Para evitar com que o galo não faça cobertura das filhas, aquele problema que eu mencionei anteriormente, a consanguinidade, tá? Esse é um problema, tá? Nunca usar o galo por mais 2 anos de idade, pois a partir dessa idade a fertilidade dele com certeza vai baixar, tá certo? Então, ficar atento a isso. Descartar as galinhas com mais de 2 anos de idade. Então, esse descarte é necessário, tá? O galo e as 12 galinhas devem ser criados na mesma área de reprodução que for formada, né? Deve se medir 2,50 por 1,50 de metro, que também um cercado de 40 metros quadrados, né? Então, ficar atento para que se respeite essa proporção, para evitar o desgaste do galo. Tá? Na parte coberta, que é destinada à reprodução, a gente tem que sempre disponibilizar o ninho com 4 lugares onde onde as galinhas vão colocar os ovos, certo? Então, a gente tem que estar atento a isso aí, né? A fase de choco, né? A gente conhece a fase de choco ou a fase de incubação. Os principais cuidados sempre ter o ninho bem arrumado, bem preparado, que é a fase em que a galinha vai ficar para fazer o choco, né? Observar se a incubação dos ovos que ela dura 21 dias, né? Cada galinha deve estar chocando ali entre 15 ovos aproximadamente, com o tamanho da mesma, de acordo com o tamanho da mesma, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes, né? Forrar o ninho sempre com material macio, né? Um capim, uma palhada de qualidade, né? Nunca deixar um ambiente desconfortável para a galinha, né? A galinha tem que estar com um ambiente adequado para ela fazer a postura dos ovos, né? Em relação à alimentação e comida, sempre a alimentação de qualidade, evitar dar só milho, porque o milho não tem a quantidade de proteína necessária para esses animais, para fazer a reprodução. Então tem que dar proteína de qualidade, energia de qualidade, tem que fazer esse equilíbrio proteína e energia. Água sempre disponível e água limpa, gente. Não adianta se disponibilizar água suja no pneu, botar lá no pneu e acabou, esqueceu. Essa água tem que ser limpa, de preferência uma água que corra devagar entre o galpão, tá? Então vamos ficar atento à qualidade dessa água e à qualidade dessa ração que vai ser disponibilizado, tá? Então, são alguns detalhes, né? Fique aí, Dr. Zopetti volta daqui a pouquinho explicando os cuidados necessários no galinheiro na fase de cria.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Para você iniciar um projeto de criação de galinhas caipiras, as instalações devem ser funcionais e, acima de tudo, simples, não havendo então necessidade da aquisição de material de alto custo para a execução do projeto. O que é de extrema importância neste caso é o cumprimento de todas as exigências técnicas de higiene e manejo para evitar futuros problemas relacionados às doenças dos frangos caipiras e, consequentemente, prejuízo financeiro, e ninguém quer prejuízo, né? A fim de diminuir os custos do projeto, você, avicultor, deve, na medida do possível, aproveitar as construções que já existem aí na sua propriedade para poder usar como galinheiro para suas aves. A construção do galinheiro deve ser feita no sentido leste-oeste para que o sol, no período do verão, passe sobre a cumeeira, evitando assim que os raios solares entrem no galpão nos horários mais quentes do dia. Quando o tamanho do ninho for insuficiente, os ovos podem ser danificados. Nessas situações, as galinhas começam então a bicar os ovos, devido a alguma rachadura acidental. Assim como os seres humanos, as galinhas possuem sentimentos. Logo, elas podem ficar estressadas. Provavelmente vão, viu? Se o espaço for pequeno. Então, fique bastante atento a esse detalhe, muito importante, por sinal, na hora de você construir o seu galinheiro. E o professor Guilherme Carvalho, o Dr. Zorbete, agora fala sobre a fase de cria e engorda e os cuidados necessários. Com relação à fase de cria de pintinhos, né, que vai até 30 dias, o principal cuidado é ficar atento à área da cria, que deve ser sempre coberto por uma cama. Os pintinhos têm que ter à disposição sempre bebedouro, e de preferência bebedouro de pressão, porque se não for assim, eles vão enlamear toda a área e isso não vai ser bom para ele. O comedouro de bandeja para pintinho é o melhor de todos, porque eles vão ter acesso a esse comedouro, né? Já que você não vai ter condições, se você não tiver condições de comprar um comedouro de bandeja que se vende no mercado, aquele de plástico, você pode improvisar, né? Uma lata de doce, você corta ele pela metade e alisa a parte. Então, ou outro qualquer recipiente mais baixo para você fazer um comedouro de bandeja, né? Desde os primeiros dias você já tem que disponibilizar ração, mesmo que seja só para ele ir aprendendo a ciscar naquela ração, tá? É muito importante que todo o ambiente de cria seja telado para evitar que animais voantes, né, invadam o local e capturem os pintinhos, né? É muito importante que seja muito bem resguardada a fase de cria. Importante ficar atento com as vacinas obrigatórias, que são necessárias nessa fase, tá certo? Peça orientação da Emater na sua região, né, de um técnico na sua região para saber quais são as vacinas obrigatórias na sua região, tá? Isso é muito importante. Com o passar da idade, é preciso que você mude o comedouro. À medida que os animais vão crescendo, você pode comprar um comedouro automático que é vendido na sua região. Lógico que uma criação caseira, você não vai implementar um sistema de criação de arraçoamento mais otimizado, né? Então, aqueles comedouros automáticos que se vende, ou talvez de uma criação de criação industrial que abandonou esse sistema, eles vendem mais barato. Você pode comprar de uma criação industrial que não utiliza mais.
Então é uma alternativa, você pode comprar o criador automático que não se utiliza mais daquelas criações industriais, ou mesmo você improvisar, né? Existem muitos desenhos que ensinam a como improvisar um comedor automático com latas de doce e assim por diante. São alternativas, tá certo, minha gente? Bom, é muito importante manter esses materiais sempre higienizados, limpos, né? Porque é muito comum acumular sujeira e a partir daí o desenvolvimento de fungos, né? O que a gente não vai querer que os fungos se desenvolvam na ração, né? E isso não é nada bom para os nossos animais, né? Depois vem a fase de recria. Aí a partir da fase de recria fica bem mais fácil, porque os animais já têm uma certa resistência, tá? Os comedouros têm que ser automáticos, os comedouros automáticos, bem mais fácil de se criar, os animais já adquiriram certa resistência, né? Repetir algumas doses de doenças exigentes na sua região, se for o caso, e finalmente vem a fase de engorda, né? Na fase de engorda, é necessário que você fique atento com relação ao número de aves por metro quadrado, para não haver estresse, né, nessa região. É bom que se tenha bastante árvore, para que não haja calor excessivo. Essas aves, nesse período, é realmente o período em que elas mais sofrem. É necessário troca de calor, principalmente em regiões onde o calor é muito excessivo, tá? Então é preciso que você tenha estratégias de ventilação, de umidificação para essas aves, tá certo? E até que esses animais adquiram 120 dias, que é a idade ideal para que esses animais sejam abatidos quando eles estão pesando aproximadamente 1,8 kg e quando eles vão para o abate e finalmente irem para o mercado. Tá certo, minha gente? Bom, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a alimentação dessas aves, tá certo? Então, aguardo vocês no próximo episódio, quando nós vamos falar de alimentação. E fique atento ao seu Paracatu Rural, Dr. Zopete tem mais dicas em breve para você sobre a criação de galinhas e frangos caipiras. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, na lista de transmissão, pro seu Facebook, story do Instagram, manda pro pessoal no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador, internauta. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox. Também estamos no Telegram. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos aí os nossos abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Também estamos no rádio, segunda a sábado às 7h45 da manhã, 6 horas da manhã aos domingos, na Rádio Boa Vista FM. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, frequência 3.665 MHz, na TV Milagro. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, colaboradores de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, o aplicativo Grão Direto, também a equipe do Paracatu Rural. Editores, a turma do Vantuir, nossa redatora Lohane Marques e a minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.